Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer o esboço da nossa lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, dia 10 de março. A lição da Escola Dominical desse trimestre tem como tema geral Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. O assunto, tema da próxima lição, do dia 10, da lição do dia 10, é o poder do alto contra as hortes da maldade. O texto está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, verso 49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A nossa verdade prática diz o seguinte: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, do verso 5 a 13 e do verso 18 ao 21, que aborda Filipe em Samaria. O objetivo geral dessa lição é deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hortes da maldade. O ponto central vem trazer o seguinte: as obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E na introdução, nós temos o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria, que nos chama a atenção. O Evangelho da Paz, pregado por Filipe, trouxe a manifestação da salvação com muita alegria, gozo e libertação na cidade. O primeiro tópico da lição vem trazer o contexto histórico de Samaria, que eu não vou me ater a ele. Você pesquisa na sua lição, tem muitos comentários, eles demandam algum tempo abordando a questão da cidade de Samaria, mas eu não quero me deter. O segundo ponto, ou o segundo tópico, vem trazendo o seguinte tema: o Evangelho entre os samaritanos. Atos capítulo 8, no verso 1 diz assim: E Saulo consentia na sua morte, no caso a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O verso 4 nos diz: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aqui está o ponto importante do efeito que houve em Samaria pela pregação da palavra. Como o nosso tema trata do poder do alto para poder vencer as hortes da maldade, quero lembrar que em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus havia prometido esse poder quando ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aqui tem um ponto importante: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O planejamento estratégico da evangelização elaborado por nosso Senhor Jesus Cristo não estava restrito só a Jerusalém. Ela se estendia também a toda a Judéia, onde Jerusalém estava localizada, a Samaria. Samaria ficava ao norte do território de Jerusalém e era anteriormente a capital, ou era a capital da antiga Israel, quando houve a separação das 10 tribos. Então Samaria era a capital dessas 10 tribos. E o plano, a visão de Jesus de futuro é que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Mas para isso eles precisavam do poder do Espírito Santo. O tema da nossa textuário da nossa lição, Lucas 24, 49, ele diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa? A promessa do Espírito Santo. Quando ele estava ainda na despedida com os discípulos, na última ceia, ele disse que ele não deixaria os seus discípulos sozinhos, mas ele enviaria outro Consolador. Então ele continua dizendo: Permanecei, pois, na cidade, no caso de Jerusalém,
até que do alto sejais revestido de poder. Sem esse revestimento de poder, eles não teriam condições de realizar o trabalho que eles haveriam de realizar. Atos 2:4 se cumpre a promessa, pois está registrado: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui está o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de enviar poder para que o povo fosse capacitado para levar a mensagem do Evangelho. E é interessante verificar que os discípulos, eles se concentraram em Jerusalém, estavam se multiplicando, mas não saíam de Jerusalém. Quando houve aquele confronto de Estevão... Jesus está vivo! Eles tentaram matá-lo, mas não conseguiram! Ele é um verdadeiro profeta! Nosso Messias! O que você sabe sobre profetas? Seu profeta se pôs acima da lei! Este menino não sabe nada! Eu conheço as Escrituras! Verdade? Então você conhece Deuteronômio? Porque ele solicitou para afastá-lo do Senhor, seu Deus. Sua mão deverá ser a primeira contra ele e você deverá apedrejá-lo até ele morrer. Eu vejo o céu se abrindo. E o Filho do Senhor sentado ao lado direito de Deus. Estevão era um homem, era um dos 7 escolhidos para o serviço de assistência às viúvas. Ele estava ministrando e ele foi julgado, porque ele dizia que Jesus era o Cristo. E os homens judeus jamais aceitariam a possibilidade de um Cristo humano e que havia morrido. E Estevão fez uma pregação na força do poder do Espírito Santo. Por isso, ele foi preso, foi morto, apedrejado, e depois disso houve uma grande perseguição contra os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. E o que a saída que eles acharam foi se espalhar, fugir. E por onde eles iam passando, eles iam pregando, anunciando a palavra, mas somente aos judeus. E Filipe foi impulsionado a Samaria, ele desceu a Samaria, na região norte, para a direção norte. E chegando lá, ele começou a pregar o Evangelho e grandes foi o efeito, né? Grande foi o mover de Deus naquela cidade. Muitas pessoas creram na mensagem de Filipe, que Jesus era o Messias que Deus havia prometido. E Filipe não só pregava, mas ele também ministrava a cura nos enfermos, a libertação dos oprimidos do maligno, e a cidade recebeu uma grande alegria com a chegada do Evangelho. Aonde o Evangelho chega, ele promove esse despertar. E a minha ideia é chamar a atenção para um ponto muito importante, tanto na vida de Filipe como dos demais apóstolos e de todas aquelas pessoas que foram bem-sucedidas na realização da pregação do Evangelho. E o ponto que eu vejo é esse revestimento de poder, e que ele é alcançado
mediante a dedicação, a devoção a Deus, a oração, ao jejum, a vigília, a pesquisa da palavra, o conhecimento da palavra e também a ação de sair e fazer o trabalho. Há uma frase aqui de Hans von Steden que diz assim: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Quero então dar aqui uma ênfase à importância da oração para o revestimento do poder do alto, a fim de que a obra do Senhor seja realizada nos nossos dias, como foi realizada nos dias dos apóstolos e nos dias de Filipe. O terceiro ponto vem falar justamente sobre Filipe em Samaria e Simão, o mágico, que era um homem que conseguiu adquirir alguma fama, o seu nome se tornou famoso pelas técnicas de magia que ele tinha e que ele fazia truques que chamavam a atenção das pessoas. Então essa era a técnica de Simão o mágico. E quando ele ouviu a mensagem do Evangelho, o texto diz que ele também creu e foi até batizado. Como certo comentário do pastor Márcio Mainaz, ele diz que provavelmente Filipe estava vendo nesse nicho de pessoas a possibilidade de ganhar, de faturar com as suas artes mágicas. Como muitas pessoas nos nossos dias se consideram convertidos ao Evangelho, porque vê no meio dos evangélicos um mercado. Vi certa vez um produtor de música dizendo que produzir música gospel, a música gospel era a música do momento e que o foco deveria ser lá, no mundo gospel, porque seria um grande negócio. E ele se envolveu no mundo gospel, promoveu muitos artistas gospel e que vêm, passam um tempo e depois voltam para a vida artística fora do gospel. Assim, possivelmente Simão estava havendo a possibilidade de se arrumar, no meio daqueles conversos através da mensagem de Filipe. Houve um pregador do passado, Jonathan Edwards, que pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de Deus irado. Aquele homem entregou uma mensagem tão convincente, tão poderosa, que os seus ouvintes, a congregação ali reunida, estavam tendo a impressão de que eles iam ser lançados no inferno naquele momento. E esse pregador, ele não tinha muita eloquência, ele não tinha boa visão. Naquela época, eles escreviam o sermão e lia. E ele lia o sermão bem próximo da vista, devido a esse problema de vista, que o público nem via o seu rosto. Mas o seu biógrafo diz o seguinte: o poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro. Mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edward não se alimentara. Durante 3 noites não dormira. Rogara a Deus sem cessar: dá-me a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que tinha o semblante de quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. E quero aqui chamar uma observação sobre quem era Filipe. Atos 6,3, nós temos o seguinte: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O versículo diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Observemos que para o trabalho filântropo da congregação, da comunidade lá, os apóstolos estabeleceram aqui uma condição que era
escolher homens que tivessem boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo e também cheios de sabedoria. Filipe estava entre eles. Filipe tinha boa reputação, nada havia que desabonasse a sua moral, a sua conduta. Filipe era um homem sábio e Filipe também era um homem cheio do Espírito Santo. Há aqui uma frase: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Essa é uma frase de Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele está falando aqui de poder humano, mas o que queremos enfatizar aqui é o caráter, porque poder sem caráter, ele não leva a pessoa a um sucesso permanente. Jesus disse que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos milagres e maravilhas, nós comíamos e bebíamos na tua presença. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Então eram pessoas que tinham poder, mas não tinham caráter. Então o poder precisa ser acompanhado pelo caráter. E nós vemos que isso Filipe tinha. Ele tinha boa reputação. Isso aqui fala de caráter. Então qualquer pessoa que queira fazer a obra de Deus e quer ver resultado, ele precisa preencher pelo menos essas três condições aqui: ter boa reputação, ser cheio do Espírito e de sabedoria. Um dos fatos muito comum nos nossos dias é a terceirização da fé. Muita gente está preferindo pagar alguém para orar por ela do que tirar tempo para orar. Isso leva as pessoas a não desenvolverem o hábito da oração e a experiência da comunhão com Deus, resultando em ministério improdutivo. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia Sagrada de dedicação à oração. Marcos 6,46 nos informa que, e tendo despedido-os, subiu ao monte para orar. Esse aqui era nosso Senhor Jesus Cristo, o principal exemplo de homem dedicado à oração. Por isso ele foi um homem bem-sucedido, porque lá no seu batismo o Espírito Santo desceu sobre ele, mas nem por isso ele deixou de continuar orando. Lucas 6,12, quando ele foi escolher os 12 discípulos, está registrado que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha quanta força de caráter, vejam quanta disposição, porque passar a noite toda acordado orando depois de um dia de atividade não é para qualquer um, não. Na igreja primitiva nós encontramos em Atos 1,14 o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No início da igreja começou assim, com muita oração. Atos 3,1 está registrado: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Às 3 horas da tarde, eles tinham o hábito de se reunir para orar. E Pedro e João estavam indo para a oração. No capítulo 6, verso 4, nós encontramos: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso aqui eram os apóstolos quando foram questionados. Houve aquela murmuração dos helenistas, dos gregos, com relação ao descuido da distribuição com as suas viúvas. Eles disseram: não devemos, não é justo que a gente deixe o ministério da palavra para nos dedicar à mesa. Disse: então esses homens vão cuidar disso e nós nos consagraremos à oração. Aqui é o primeiro ponto. E o segundo é o ministério da palavra, que é a pregação. Então, antes da pregação, precisa haver a oração. Você percebe que está faltando alguma coisa na sua vida ministerial? Será que não é tempo com Deus? O sucesso de Filipe deveu-se ao fato de ele ter formado, ou de ele ter sido formado por esse ambiente, ou nesse ambiente impregnado de oração, fé e a manifestação do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos deu esse poder, que deve ser regado com oração, jejum e o ministério da pregação e ensino. Esse equilíbrio é fundamental. Se nós queremos o poder de Deus para vencer as hostes,
da maldade, nós precisamos do poder. E se nós queremos esse poder, nós precisamos tirar tempo para buscá-lo. Ele está disponível, mas é importante buscá-lo. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Precisa de poder de Deus? Busque o poder de Deus e você vai encontrá-lo. Batei e é preciso usar. Pense nisso e um bom estudo desta lição abençoada.